turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, aí na companhia da sua família, dos amigos da sua rua, dos amigos da sua escola e principalmente na companhia de Jesus e do nosso amado e querido Espírito Santo. E aí, prontos para a continuidade da nossa história que nós estamos aprendendo sobre a criação, sobre Deus, o Rei Criador? Hoje, dando continuidade à nossa história bíblica, nós vamos aprender o quê? Sobre o pecado entra no mundo do Rei Criador. Nós vimos na nossa história passada sobre a criação que Deus criou o mundo, todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Nós vimos que primeiro ele criou a luz, o dia e a noite, depois ele separou os céus e as águas de baixo, as águas de cima chamou de céu e as águas de baixo chamou de mares, oceanos. No 3º dia ele criou a porção seca, que é a terra, aonde a gente pisa, e todas as plantas lindas, maravilhosas. No 4º dia ele criou os luminares, o sol, a lua e todas as estrelas do universo. Aí depois, no 5º dia, ele criou os peixes e todos os animais dos mares e as aves do céu. No 6º dia, ele criou todos os animais terrestres, répteis, feras, animais domésticos e a obra-prima da sua criação, ou seja, nós, os seres humanos. E depois que Deus criou tudo isso, ele colocou o homem, ele criou um jardim especial. Estava tudo ali no planeta Terra, por toda a extensão, mas ele criou um lugar especial, um jardim especial, para colocar a obra-prima da sua criação, ou seja, Adão. E aí, sabe o que Deus fez? Ele pegou e falou para Adão: Adão, tá aí todos os animais, e você, Adão, é que vai dar nome para todos os animais. Imagina, turminha, que privilégio, Adão dar nome para todos os animais. Imagina, esse daqui vai chamar elefante, esse daqui leão, aquele ali jacaré, aquele jabuti, você é um macaco. Deus deu para o homem esta incumbência dele colocar nome em todos os animais. Só que daí Adão viu, começou a observar que todos os animais tinham, porque como nós lemos aqui, na nossa última história que nós lemos da criação, que Deus criou, macho e fêmea os criou. Então, Deus criou todos os animais com o macho e a fêmea. Só que Adão começou a ver que todos os animais tinham a sua companheira e ele não tinha uma companheira. E Deus, sabedor, porque Adão tinha um privilégio maravilhoso, turminha. Deus vinha todos os dias conversar com ele no jardim. Já pensou? Você todos os dias ter o privilégio, que nem nós falamos com Deus todo dia. Nós sabemos que o Espírito Santo que habita dentro de nós conversamos com ele, mas a gente não vê ele visivelmente. Nós não vemos com os nossos olhos carnais, com esses olhos aqui. Mas Adão via. E aí, todos os dias, no final da tarde, Deus chegava lá no jardim. E aí, Adão, meu amigão, o que você fez hoje? Senhor, hoje eu subi no pescoço da girafa, assim, tibunga, fiz do pescoço dela tobogã, caí dentro do rio. Hoje eu tomei banho de chuveiro de tromba de elefante. Olha, entrou uma fepinha no pé do macaco, eu fui lá e tirei. O tigre hoje não estava de bom humor, quis dar umas enrusgadas com o leão, mas eu consegui separar as bronquinhas deles. Olha só que legal. Eu imagino, né, que esse era o papo de Adão com Deus. E ele, Deus, olha, muito obrigado, viu, por tudo isso que o Senhor deu para mim poder cuidar. Mas aí Deus viu que Adão estava triste, por quê? Porque ele não tinha uma companheira. E aí, Deus, aqui na Bíblia fala, far-lhe-ei uma companheira. E aí,
Deus, ó, tá aqui no capítulo 2 e no versículo 7. E formou o Senhor Deus, aqui tá falando da criação do homem, de Adão. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, que foi o que nós aprendemos na lição passada. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, Deus foi e criou um jardim para o homem. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e toda boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E aí, lá no versículo 18, fala bem assim, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Então Deus viu que Adão estava triste. E aí Deus falou, vou fazer para ele uma companheira. Isso mesmo. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda árvore dos céus, trouxe Adão para ver como lhes chamaria. E Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Eu já expliquei para vocês. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do Adão, formou uma mulher e trouxe a Adão. Então, quando Deus viu que Adão estava sozinho, triste, olhando para todos os animais, todo mundo tinha um amiguinho. Todo mundo, o leão tinha leoa, o elefante tinha a liá, o jacaré tinha jacaré fêmea, o macaco tinha macaca, o cachorro tinha a cachorra, o boi tinha a vaca, a ovelha tinha lá o carneiro. Todos os animais tinham um companheirinho, só o Adão que não. Aí o Adão começou a ficar, por que todo mundo tem amiguinho, eu não tenho amiguinho igual eu? Aí Deus foi e viu a tristeza do Adão e formou a mulher. Quando fala, crianças, que Deus deu sono no Adão e tirou da costela dele, aí a gente fica bem assim, nossa, mas arrancou uma costela do Adão e formou ali a mulher. Quando fala isso, eu sei que eu tenho turminha que me assiste desde os 5, 6 anos até 14, 15 anos. Então, mais na frente, vocês que ainda estão começando agora na escola, vocês vão ver lá nas aulas de ciências, se vocês estiverem no 5º, no 6º ano, que aí vocês começam a estudar o corpo humano, que vocês vão ver que tem o quê? Código genético, DNA. Então, Deus tirou o quê? Quando fala costela, é a coluna espinhal, a cervical. Então, Deus foi lá e tirou DNA da coluna cervical e dali ele formou a mulher. Olha só que coisa maravilhosa. Aí, quando Adão despertou do sono, que ele abriu o olho e tava lá Eva, linda, maravilhosa, na frente dele. Nossa, que gatinha, que lindona, olha, e parece comigo. Uau, que gata! E ele ali se apaixonou. E aí, ó, olha só o que a Bíblia fala, ó. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi formada. E aí, Deus, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem e formou uma mulher e trouxe Adão. E ambos estavam nus. E o homem e a sua mulher, e não se vergonhavam. E Adão deu-lhe o nome. Qual foi o nome que Adão deu para ela? Eva, que é a mãe de toda a humanidade. Como eu falei da outra vez, quando alguém falar que você veio do macaco ou veio da ameba, você fala, eu sou imagem e semelhança de Deus, fui criado por Ele. Então, toda a criação começou aqui, ó, todos os seres humanos, através de Adão e Eva. E a Bíblia fala que eles estavam o quê? Nus. Ou seja, sem roupa nenhuma. E aí, crianças, outra curiosidade que eu vou sanar de vocês. A gente sempre vê figuras, vê nos filmes, vê nos desenhos. Adão e Eva assim, ó, como
nós aqui, ó, carne. Só que Adão e Eva, quando fala que eles estavam nus, é que eles eram seres de luz. Eles ainda não tinham isso daqui, ó, carne. Porque eles eram corpo e alma e espírito, só que eram corpos, eles não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é luz. Então, eles eram seres iluminados. E aí, tá lá, Adão e Eva no jardim, todos felizes, curtindo de montão aquele lugar que Deus tinha criado ali para eles, o Jardim do Éden, não é? E aqui, ó, como eu li aqui para vocês, no versículo... no versículo 12 do capítulo 2. Deus falou para Adão que ele, de tudo que ele tinha colocado ali no Jardim do Éden, ele poderia comer. O versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, ali tinha manga, maçã, banana, abacate, morango, acerola, laranja, pêssego, pera, toda a fruta que você pode imaginar tinha ali no jardim. Mas o Senhor falou, ó, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus falou tudo para Adão. Você pode tudo dentro desse jardim. Só uma coisa você não pode: comer da árvore da consciência do bem e do mal e da árvore da vida. Essas duas. Deus deu, só nós que somos seres humanos que temos isso. Deus deu o quê? A capacidade para Adão de fazer escolhas. Ele deu o livre-arbítrio. Então, Deus queria que Adão o obedecesse. Havia tantos alimentos maravilhosos que ele poderia desfrutar no jardim. Só não podia comer do fruto daquela árvore. Não deveria ter sido um problema para Adão. Mas teve alguém que não ficou feliz com isso. Quem foi que não ficou feliz com tudo isso que Deus criou? Satanás, o diabo, o inimigo de Deus. Isso mesmo. Porque antes, crianças, de Deus criar a Terra como nós vemos ela, né, como esse planeta lindo, maravilhoso, lá no céu existiu o quê? Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, existiam os anjos. E aí, os anjos, eles são classificados assim como no exército. No exército começa lá, quando o jovem entra no exército, ele começa como cabo, depois vai para soldado, depois vai tendo hierarquia, eu não lembro agora, coronel, tenente, coronel, depois vai para comandante, general. Então, há uma hierarquia dentro do exército. E lá no céu, a Bíblia fala que existe exércitos de anjos, miríades de anjos. Então lá também tinha uma hierarquia, que são os anjos querubins, os serafins, os anjos que Deus coloca para nos guardar. Então há uma hierarquia no céu. Só que um anjo, criado por Deus, o nome dele era Lúcifer, ele falou bem assim: pera lá, ele era um dos bambambam lá do céu, um dos comandantes lá do céu. Deus dava a ordem para ele e ele repassava as ordens de Deus para os outros anjos. Ele falou: pera lá, eu sou um dos comandantes aqui e só Deus é que recebe glória. Só ele, só os anjos que ficam: obrigado, louvado seja Deus, Deus Criador, obrigado, aleluia, glória, glória, santo, santo, santo. E eu não recebo glória nenhuma? Ah, não, eu quero um pouquinho desta glória para mim. Já que eu sou um bambambam aqui, então vou querer glória. Então, ele ficou o quê? Com inveja. A criatura, aquele ser que tinha sido criado por Deus, o Criador, quis tomar o lugar do seu Criador. Ou seja, é a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui para vocês, de você, uma criança, digamos que de 7 anos, olha para o seu pai e fala assim: pera lá, por que o papai manda em mim? Não, agora quem vai mandar aqui nessa casa sou eu. Ah, você vai mandar na casa? Você vai todo dia sair de manhã cedo para trabalhar, vai chegar de noite.
vai pagar as contas, vai lá no posto colocar gasolina no carro, você vai sair pegar o ônibus sozinho, vai lá para longe trabalhar. Você vai fazer isso? Você tem capacidade de fazer isso com 7 anos de idade? É lógico que não tem. Então, isso é só um exemplo que eu estou dando. Então, o Satanás, ele fez a mesma coisa. Ele quis tomar o lugar de Deus, o Criador. Deus, o Pai Criador, ele quis tomar o lugar. Só que sozinho ele não podia fazer isso. Daí o que ele fez? Ele foi lá e chamou uns anjos, que eram comandados dele. Falou, olha, você é querubim, eu te dou um posto de serafim se você me ajudar a destronar Deus. Ó, você que é arcanjo, eu te dou... Você que é anjo, eu te dou um lugar de arcanjo para você poder me ajudar. E houve alguns anjos que aceitaram a ideia dele. Só que Deus, ele é o quê? Onisciente. E Deus, ele tem 3 características principais. Ele é onipresente, que ele conhece passado, presente e futuro. Ele é onisciente, que ele conhece todas as coisas, é dono de toda a ciência. E ele é onipotente, que ele tem todo o poder, porque tanto é que através do poder da sua fala ele criou tudo. E Deus sabia o que estava acontecendo lá no reino dele, no céu. E aí ele foi, o Satanás, né, que até o momento era Lúcifer, né, era anjo de luz, ele foi e criou uma rebelião lá no céu. Por isso que, criança, quando você é rebelde, o espírito da rebelião, na Bíblia fala que a inveja e a rebelião é pior do que a feitiçaria. Por quê? Porque Lúcifer, por invejar o lugar do Criador, ele criou uma rebelião para poder tirar Deus, o Criador, do lugar dele. Só que Deus, sabedor de todas as coisas, o expulsou lá do céu e falou para ele, ó, a partir de hoje, você não pode mais entrar aqui. Porque Deus, ele é 100% puro. E a rebelião é pecado. Então, por ele ter sido rebelde, não pode ficar na presença de Deus. Porque pecado nenhum entra lá no céu. Não entra. De jeito nenhum. E aí Deus os expulsou de lá. E por Deus ter expulsado ele de lá, né? O que aconteceu? Deus falou assim, nossa, eu conversava com ele todo dia a gente tinha um bate-papo. Agora eu tenho os anjos, converso aqui com os anjos, com meu filho, Jesus, com o Espírito Santo. Mas eu preciso de alguém para bater papo, alguém para me dar glória. E aí ele foi e criou o ser humano. E aí o Satanás ficou com inveja, falou, então quer dizer que ele me expulsou do céu, eu não posso mais entrar lá, e agora ele criou um ser para tomar o meu lugar, para vir bater papo com ele? Ah, não vai ficar assim não. E aí, a partir do capítulo 3 de Gênesis, está lá, a tentação de Eva e a queda do homem. E o diabo, por ele ser um anjo, ser um ser de luz, ele não ter um corpo assim como nós, ele pode se transformar no que ele quiser. E aí, ele se transformou o quê? Em uma serpente. Lá no Jardim do Éden, todos os animais viviam em harmonia. Porque até então os animais não tinham ferocidade. Todos os animais conviviam em harmonia. Então, a Eva e o Adão, quando o cavalo relinchava, quando o sapo coachava, quando o boi mugia, a rolinha cantava, os pássaros cantavam, Adão e Eva entendiam a linguagem dos animais. Eles sabiam interpretar quando o cachorro latia, o gato miava. Eles compreendiam e sabiam o que o animal estava precisando. Eles eram dotados, né? Deus deu para eles o dom da linguagem dos animais, de entender a linguagem dos animais. Então, quando o Satanás se transformou, né? Ele tomou a forma de uma serpente que foi conversar com Eva lá no jardim, ela não estranhou, porque ela conhecia a linguagem do animal. E aí, ó, no capítulo 3, no versículo 1, tá bem assim, ora, a serpente era mais astuta que todos as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher,
é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Então tava lá Eva, o Adão tava lá cuidando dos animais, e a Eva tava lá de boa, sem fazer nada, e de repente ela tá lá, daí a cobra aparece pra ela. Olá, querida, tudo bem? Tudo bem. E aí, como está aqui hoje? Que lugar lindo que vocês moram, hein? Bonito aqui. Ela, sim. E vocês podem tudo aqui nesse lugar? A Eva, sim. Aqui a gente pode tudo. Deus criou esse lugar maravilhoso pra gente. Ai, obrigado, meu Deus. Vocês podem tudo mesmo aqui? Que legal! Aí a Eva, sim. Só daquelas duas árvores que tá ali no meio do jardim, ó, Deus falou, não comereis. Porque no dia em que comerdes do fruto da árvore do meio do jardim, certamente morrerás. A serpente então disse à mulher, certamente não morrereis. Que nada, boba, mentira. Sabe por que Deus falou isso para você? Que no dia que você comer daquela fruta lá, você vai ser igual ele. Você vai ter todo o poder igual ele. E aí, o Satanás, transfigurado em serpente, despertou uma coisa que até então a Eva não tinha, curiosidade. E aí a Eva começou, aquela plantinha que ela nunca nem tinha prestado atenção, agora ela começou a prestar atenção naquela plantinha, e ela olhava para a planta assim, nossa, será que sabor que tem aquela fruta ali, hein? Será que tem sabor parecido com a maçã? Ou será que tem sabor parecido com a pera ou com o morango? Será que sabor que tem? Ela ficou curiosa. E aí, não resistindo à curiosidade, ela foi lá e pegou uma frutinha, comeu. E comeu assim meio com medo. Quando ela comeu, que ela engoliu, que ela viu que ela não morreu, que não aconteceu nada com ela, o que ela fez? Ela correu e falou bem assim, Adão tava lá cuidando dos bichos, ela, Adão, olha, Deus falou que se nós comêssemos dessa fruta aqui, a gente ia morrer, mas eu comi, eu não morri não. Adão é tão gostosa, come pra você ver que delícia. E Adão, que já tinha experimentado todas as frutas, em vez dele falar, não vou comer não. Deus falou que não era pra comer, você comeu, o problema seu. Ele, por amar muito a Eva, ele falou, tá bom, querida, deixa eu experimentar. E foi experimentou. Quando ele comeu a fruta, aí os olhos dele como se abriu. Por quê? Abriu a consciência dele para o que era certo e para o que era errado. E aí ele olhou para Eva e falou, nossa, você tá nua. E ela, você tá peladão também. Por quê? A partir daquele momento, eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. Então, essa árvore do bem e do mal era a árvore da consciência para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. E aí, Adão pegou e correu e falou, nossa, a gente tá nu, vamos nos cobrir. E correu e foi lá, pegou folhas de figueiras, né, que era uma árvore que tinha folha bem grande, e fez uma roupa para ele e uma roupa para Eva também. Só que, como eu falei para vocês, todos os dias Deus vinha no jardim para poder conversar com o homem e com a mulher. E aí, nesse dia, Deus chegou lá. Deus já sabia que Adão tinha pecado, que Adão tinha feito coisas erradas. E aí, Deus chegou lá e falou, oi, Adão, amigão, cadê você? Onde é que você tá? E Adão estava onde? Escondido. E aí, Deus chamou de novo, Adão, onde você tá, Adão? Ele, eu tô aqui, Senhor, eu tô aqui escondido atrás, aqui, ó. Mas por que você tá escondido? Por quê? O que você fez, Adão? Deus sabia que Adão tinha errado. E aí, Adão falou, Senhor, é que a fruta que o Senhor falou para não comer, a mulher que o Senhor me deu da fruta e eu comi. É? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? E aí ele falou da Eva, aí a Eva falou assim, Senhor, não fui eu não, foi a serpente que me enganou. Deus, foi a serpente que me enganou. Então ali eles já tinham consciência do que era errado. A partir deste momento que eles comeram dessa fruta, aí, turminha, entrou o que no mundo? O pecado. Entrou o pecado no mundo. Então, o que é pecado? Pecado é tudo que eu penso
que eu falo e que eu faço, que eu pratico, que deixa Deus triste, que vai contra a vontade de Deus. É a desobediência. Então, quando você fala palavrão, você está praticando pecado pela boca. Quando você pensa mal do coleguinha, julga outra pessoa, ou a mamãe está falando com você, você está lá, que mãe chata, que saco, não me enche as paciência. Você está pensando mal, ou então você está olhando assim pro coleguinha e fala assim, você não fala, mas você pensa lá dentro. Ai, lá fora eu vou pegar esse cara, eu quero dar um chute na canela dele. Você não tá falando, você tá pensando maldades dentro da tua cabeça. E depois, quando você pratica, quando você vai lá e pega aquilo que não é seu, você rouba. Quando você bate no colega, quando você faz qualquer prática ruim. Então, você está pecando. E isso começou aqui, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Então, foi ali que o pecado entrou no mundo. E aí, quando eles falaram tudo isso para Deus, Deus falou, sim, mas eu não falei. Tá aqui no capítulo 3, no versículo 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia, ou seja, de tarde. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores de jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, depois dele admitir que estava errado, ele jogou a culpa na mulher. Ou seja, já estava ali pecando, transferindo o seu erro para o outro. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ela também transferiu o erro dela para a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizesse isso, maldita será mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então ali, turminha, houve o quê? A maldição sobre todos o ser humano e sobre todos os animais também. Por quê? Até aquele momento, Adão e Eva conseguiam compreender a linguagem do animal. Então, por eles ter pecado, hoje em dia nós não conseguimos mais compreender a linguagem do animal. Você entende quando seu cachorro fala uou, 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 tá latindo, você entende a linguagem do cachorro, o latido dele? Não. Quando seu gato mia, miau, 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 você entende a linguagem do seu gato? Você não entende. Por quê? Por causa do pecado do homem, Deus foi, trancou essa linguagem. Toda a natureza ficou triste quando Adão e Eva pecou. É como se a natureza gritasse, por quê? Por que você fez isso? Por que você foi contra a vontade de Deus? E aí, toda a natureza se fechou para o homem. Então, hoje, o homem não entende mais a linguagem do animal, mas quando o homem foi criado, ele entendia. Porque Deus falou que era para ele dominar sobre todos os animais da terra. E hoje, para você ter domínio, você tem que entender a linguagem do animal, não é? E hoje o homem não entende mais a linguagem dos animais. E aí Deus amaldiçoou primeiro a serpente. Então por isso que vocês veem, a cobra era um animal que ela tinha, assim, era como se ela fosse um réptil. Então aqui, como eu li para vocês, no capítulo 3, no versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, ela era um animal inteligentíssimo. Só que por ela, por Satanás ter se transformado numa serpente e a Eva ter conversado com ela e através disso ela ter pecado, por causa disso Deus castigou todas as serpentes. Por isso que a cobra, a serpente, ela anda rastejando no chão. Então Deus tirou as perninhas dela. Era como se fosse uma lagartixa, que ela é um réptil como a lagartixa, como o jacaré, como o lagarto. Ela perdeu. Então por isso que ela anda rastejando sobre o seu ventre. E sobre o teu ventre andarás e comerás todos os dias do pó da terra. Então ela anda o quê? No chão, não é? Se rastejando no chão.
E aí Deus falou, e porém inimizade entre a mulher, a sua semente e a semente da serpente. Tu, essa te ferirás a cabeça e tu te ferirás no calcanhar. Então, para você matar uma cobra, como é que você tem que matar? Você bater no meio dela vai adiantar? Não, para você matar uma cobra, a cobra venenosa, você tem que acertar ela na cabeça. E onde é que a cobra pega na gente? No calcanhar, lá no pé. Ela vem no calcanhar e morde. Se ela morder no seu calcanhar e for venenosa, e você não correr para o hospital tomar soro antiofídico, você vai morrer envenenado com o veneno dela. Então isso foi o quê? Maldição por causa do pecado do homem. E a mulher, Deus disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então ali Deus falou para a mulher, quando você for ter bebê, for ter filho, você vai ter muitas dores. E é por isso que pergunta para tua mamãe aí, mãe, a senhora teve eu de parto normal, a senhora sentiu muitas dores? Então tudo isso, nós mulheres hoje, sentimos muita dor quando vamos ter nossos filhos, por causa do quê? Por causa do pecado de Adão e Eva. E aí Deus falou para Adão, e a Adão, Deus disse, portanto, deste ouviste a voz da sua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirás, e comerás erva do campo. Do suor do teu rosto comerás do teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e para os pó tornará. Então, o homem não foi criado para morrer e nem para trabalhar. Deus criou o ócio. E o homem criou o quê? O negócio, por causa do pecado. O negócio o quê? Trabalho. Então, até aquele momento, Adão comia frutas ali no jardim. Quando você tá lá, assim, quem mora em sítio, que tem fazenda, que planta, a gente sabe que você termina de capinar, de limpar o campo, dali a pouco tá nascendo o mato, a erva daninha de novo. E isso veio por causa do pecado do homem. Deus falou, você vivia aqui numa boa, não é? Pois então agora você vai, ter que suar para comer e vai ter que lavrar a terra para comer. Então, tudo isso, turminha, veio por causa do pecado. Até aquele momento o homem não precisava trabalhar. Começou a trabalhar por causa do pecado. Trabalhar e comer, Por isso que o papai sai de manhã cedo, de madrugada, para poder trabalhar, para colocar o pão na tua boca. Porque se ele não trabalhar, você não vai comer, vai ficar com fome. Tudo isso por causa do pecado. E aí, o que Deus fez? Deus foi, como eu falei para vocês, o homem era um ser de luz. Ele não tinha pele aqui, essa carne aqui como a gente tem. E aí, então, o Senhor, Deus, lançou o homem para fora do jardim, para lavar a terra de que ele fora formado. Então, o homem, nós viemos do pó da terra e vamos voltar. Quando a gente morre, a gente não é enterrado dentro da terra. E aí Deus foi e matou o animal, até aquele momento nenhum animal tinha sido formado, para poder fazer o quê? Colocar pele, cobrir a pele do homem. Então o homem que era aquele ser de luz, lindo, maravilhoso, um ser maravilhoso, Deus foi e colocou pele nele, ou seja, aprisionou o nosso espírito, a nossa alma dentro da pele, isso daqui, da nossa pele. Então, o nosso espírito, que é a nossa parte divina, que Deus soprou nas nossas narinas, a nossa consciência, que é aquilo que faz com que a gente saiba o que é bem e o que é mal, está aprisionado dentro desse corpo. Por isso que nós costumamos dizer, o ser humano é um ser tricótomo. Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então, nós estamos aqui nessa terra para quê? Para que nós possamos ter o livre-arbítrio de escolher ser de Deus e morar no céu, porque nós viemos dele, ou se nós não queremos saber de Deus, queremos o quê? Pecar, viver em pecado e, infelizmente, ficar do lado do inimigo de Deus, que é Satanás. Então, Deus tirou, colocou pele, corpo, esse corpo aqui, essa pele no homem, e o expulsou do jardim, E havendo lançado fora o homem, pôs querubins
ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus expulsou o homem do jardim do Éden para que ele não tinha comido a árvore da consciência, do bem e do mal, para que ele não comesse da árvore da vida eterna. Porque se ele comesse a árvore da vida eterna, o que ia acontecer? O homem não ia morrer. Ele ia pegar assim, você me fez mal, puf, dá um tiro e a pessoa ia ficar vivo de novo. Pera lá que eu vou te matar pedrada. Apedrejou, pronto. Viveu de novo, porque ele não ia morrer. E aí, imagina, nós estamos já no nosso tempo cronológico, mais de 6.000 anos depois da criação de Adão e Eva. Adãozão aí até hoje pecando, fazendo coisa errada. Então foi por isso que Deus os expulsou ali do jardim. Mas, crianças, quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden, o que aconteceu? Adão e Eva estavam sendo castigados por sua desobediência. Mas apesar do pecado deles, Deus ainda os amou. E a Bíblia diz que Deus fez roupa de peles de animal para Adão e Eva. Por causa do pecado, Deus os expulsou do jardim. Mas Deus colocou, depois que Deus colocou o anjo na entrada do jardim, para que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore da vida, ele fez o quê? Falou, agora eu não posso mais conversar com o homem, porque agora o homem está sujo de pecado. Então, por isso que nós não vemos Deus assim com os nossos olhos físicos, por causa do pecado. E desde que Adão e Eva pecou, está aqui no nosso código genético, nosso DNA, o prazer, o desejo. Você pode ver. Quando a mamãe fala assim, não faz, aí mas te dá uma vontade de fazer. Não põe a mão nesse bolo, menino. A mãe vira as costas, você vai lá comer o bolo. Não mexe aí, você quer mexer. Porque está no nosso código genético, do nosso DNA, o desejo de pecar. Mas a boa notícia é que Deus manteve a sua promessa. Jesus, o Filho de Deus, veio para receber, porque todo pecado merece castigo. Adão e Eva não pecou, então eles mereceram o quê? Ser castigados. Mas Deus, muitos anos depois, milênios depois, ele enviou quem? O seu próprio Filho, Jesus, para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Então a única maneira, o único meio de você ter os seus pecados perdoados é através de Jesus. É através de você aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Porque se você não aceitar Jesus, não tem como Deus lhe perdoar. Olha só o nosso versículo de hoje, que tá lá, em Efésios 2:8, tá vendo? É um presente que Deus nos deu, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, qual foi o presente que Deus, por nos amar muito, ele nos deu? Seu Filho Jesus. Para que nós, através de Jesus, tivéssemos os nossos pecados perdoados e pudéssemos voltar a ter amizade com Deus. Porque o nosso pecado faz com que nós sejamos o quê? Inimigos de Deus. Então, dom é o quê? É presente, Porque pela graça de Deus, sois salvos. Então, a única maneira de você ser salvo é pela graça dele, mediante o que? A sua fé em Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que não vem da gente? Porque a gente fala desse, eu sou salvo porque eu sou bom. Não, bom é só Deus. E eu trouxe aqui, uma musiquinha para cantar para vocês, que resume tudo isso que eu acabei de falar para vocês, Ela é bem assim, Eu pequei e merecia morrer, eu sei, mas Jesus no meu lugar já morreu na cruz, morrendo ali. Jesus levou meu pecado no meu lugar, foi ele castigado, creio sim, que meu Jesus já morreu por mim, salvo estou, e andando vou com Jesus na luz. Então, todos nós pecamos, mas Deus, o nosso Criador, ele nos deu o quê? A salvação através da sua
vida. Então, turminha, não se esqueçam disso, que a única forma de você ter a sua salvação e os seus pecados perdoados é através de Jesus, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Eu tentei assim de uma forma bem resumida, porque essa história é muito longa. Depois, mais pra frente, eu vou estar assim, sabe? Pegando uma série, explicando versículo por versículo, tudo bonitinho para vocês. Aqui eu falei de forma resumida, que o pecado entrou no mundo do rei, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids Teens, se inscreva, vai lá, aperta o sininho para você receber as notificações, curta, comenta, compartilha. Se tiver alguma dúvida, comenta lá que a professora Esther responde vocês, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.